Olá, queridos, boa noite a todos. Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, professora. Boa noite, querida. Boa noite. Olá, Marcelo. Bem? Boa noite, mestra. Tudo Olá, bem? Dominique. Tudo ótimo. Quem falou agora, que eu não vi? Não consegui. Jean. Oi, Jean. Tudo bom? Que bom tê-la aqui, tudo bom? Boa noite. Oi, Nino. Uma semana fugido, né, safado? Tô aqui, ó. Só monitorando. Tô de volta. Perfeito. Queridos, oi, Rose. Que bom, você tentou abrir o microfone aí, não conseguiu. Queridos, é muito bom estar aqui com vocês para a nossa penúltima aula de Direito do Consumidor, na sessão 4.2 do livro de vocês, certo? A gente vai continuar falando do mesmo assunto de responsabilidade, mas, diferentemente das aulas anteriores, que nós vimos a responsabilidade pelo fato do produto e depois pelo fato do serviço, hoje nós vamos falar sobre responsabilidade pelo vício do produto. E na próxima aula nós vamos falar, a última aula será sobre responsabilidade pelo vício do serviço, certo? Então a nossa unidade 4.2 vai falar especificamente sobre a responsabilidade civil do vício de produto. Então, vamos ter que lembrar alguns conceitos que a gente aprendeu até aqui. Então, o CDC, ele trata de forma diferente o vício do fato. Trata de forma diferente. Então, o que é fato? Fato diz respeito ao defeito do produto. Sempre que um vício, o vício do produto fazer acontecer um dano exterior ao produto. Então, eu estou diante de um defeito do produto, ou fato do produto, sempre que o produto causar danos extras que vão além dos limites do próprio produto, atingindo aí atingindo aí a esfera patrimonial e a esfera aí da saúde do consumidor. Então, eu tenho aí o fato do produto, que nada mais é que o defeito do produto. Defeito é sempre quando ocorre um dano moral, material, à saúde ou à integridade física do consumidor. E o vício nada mais é que quando o produto não atende necessariamente às especificidades ou não atende ao fim que ele é destinado. Então, há uma diferença bem grande no que diz respeito ao vício-fato. Em virtude dessa diferença, é que a responsabilidade vai ser maior ou menor. Por exemplo, lá quando nós vimos a responsabilidade pelo pelo fato, nós podemos verificar que fornecedor é limitado, que dentro da responsabilidade objetiva do fato, não estão inseridos os comerciantes e distribuidores. Justamente porque foi um defeito que os comerciantes geralmente desconhecem, que atingiu a esfera alheia, né? A esfera extra produto, ou seja, atingiu a saúde e a integridade física do consumidor. Nesses casos, no caso do distribuidor e do consumidor, e do comerciante, ele será ali responsabilizado subsidiariamente. Somente na ausência dos fornecedores especificados na lei é que sim, eu vou chamar o distribuidor e o comerciante na responsabilidade pelo fato. O que não vai acontecer aqui, quando nós vamos falar sobre responsabilidade pelo vício do produto. Então, um produto ou serviço é considerado defeituoso quando coloca em risco a saúde e a segurança do consumidor. Então, nós estamos sempre diante de um defeito quando atingir o consumidor em si. Os defeitos sempre decorrem de algum vício.
E o vício nada mais é que uma inadequação, uma impropriedade, algo que não é característica, não deveria ser, pelo menos, característica daquele produto. Então, o defeito, ele vem do vício. O vício é que causa o defeito. Só que o que o CDC faz é dar consequências diferentes, né? Sempre no fato, eu tenho as consequências, elas transcendem, extrapolam o produto. E no vício, não. As consequências são inerentes ao produto, só ficam na esfera do produto. O mau funcionamento, não atinge a finalidade prevista, diminui o valor. Então, veja, nem todo problema torna um produto perigoso ou insalubre para o consumidor, justamente porque tem problemas que dizem respeito às suas características. Então, produto com um problema que não atinge a saúde e a segurança do consumidor, nós falamos que esse produto tem um vício. Tá? Eu sei que nós, queridos, estamos viciados a falar que é defeito do produto. Quando a gente compra um celular e ele vem arranhado, nós falamos que o produto está com defeito. Mas vocês, como juristas, vão ter que saber que não, que o produto tem um vício e não um defeito. Porque o defeito teria se, ao usar o celular, ele explodisse, né, causando aí lesões na face, na mão. Aí sim, o produto teria um defeito. Tá? Então, a nomenclatura correta é vício, sempre que as características do produto elas não estiverem condizentes com o que deveriam estar. Então, quando uma impropriedade ou inadequação, uma característica do produto, é percebida em um produto ou em serviço, sem que haja risco ou danos relevantes ao consumidor, estaremos diante de um vício e não de um defeito do produto ou do serviço. Tá? Esse conceito tem que ficar bem claro, de vício e fato. O fato a gente já viu. Eu trouxe aqui, repetindo ele, para memorizar mesmo. E trouxe até uma imagem para ficar ainda mais gravado na mente de vocês. Então, o vício possui uma característica intrínseca, inerente ao produto, que só fica na esfera do próprio produto. O que vai acontecer? Geralmente ele não funciona, geralmente ele funciona mal, ou ele é inadequado para o consumo, ou ainda ele funciona bem, mas diminui o valor dele, ou aí uma inadequação com as informações. O produto diz que é feito de algo, e no rótulo da embalagem diz que é algo, e dentro, no interior, tem algo totalmente diferente, ou uma quantidade diferente, certo? E o defeito é sempre quando a consequência for extrínseca, ou seja, atingir o consumidor ou terceiros, que vai causar aí um dano material ou moral. Todo acidente de consumo é considerado um defeito. Lembrando que no caso do defeito, a consequência extrínseca não precisa necessariamente ser o consumidor, ou seja, a pessoa que adquiriu o produto ou serviço. Pode ser terceiro que foi vítima do evento. Tá? Por exemplo, você colidiu num outro veículo em virtude do mau funcionamento dos freios do carro, certo? Então, nesse caso, houve um acidente. Nós chamamos que o carro possui um defeito, porque foi além das características do carro, né? Foi além das dimensões do carro, atingiu terceiros, né? E atingiu, inclusive, a vítima ao qual você colidiu, certo? Então, terceiros também podem ser vítimas no evento do fato. Mas hoje o que interessa para nós é a questão do vício. Tá? O que a gente vai estudar é o vício. Ou seja, quando o dano, né, quando a inadequação está inerente ao próprio produto. Não vai causar dano extra, né, nem dano moral, nem dano material ao consumidor, somente ali diz respeito às especificidades do produto. Então, a responsabilidade por fato e a responsabilidade por vício, as duas juntas, elas mostram duas preocupações do CDC que são complementares. A responsabilidade pelo fato
ela visa tutelar o direito à saúde e à segurança do consumidor. Enquanto a responsabilidade pelo vício, ela visa tutelar um padrão mínimo de qualidade, né? Um padrão mínimo aí de adequação dos produtos ofertados no mercado, para que seja condizente aquilo que o consumidor consuma, tá? Com aquilo que está sendo ofertado. Então, é essa a finalidade da responsabilidade pelo vício, para que o consumidor tenha um mínimo de padrão de qualidade com relação ao produto e ao serviço ofertado. Então, para ficar bem claro, a gente traz um conceito de vício, né, com relação ao CDC, certo? Porque você pode ter a palavra vício sendo utilizada em outros institutos jurídicos, penal, civil, mas aqui nós vamos tratar do conceito de vício no CDC. Então, para fins do CDC, vício é a característica de qualidade ou quantidade que torna um produto inadequado ou com valor diminuído, podendo decorrer, inclusive, da disparidade existente entre as informações e as características do produto. Então, a consequência principal do vício é a responsabilidade solidária. E logo, o consumidor vai poder exigir a substituição daquela parte do produto, né, ou do serviço viciado. Então, hoje a gente vai tratar do produto. Na próxima aula a gente vai tratar do serviço. E basicamente a gente vai ficar em 2 artigos, artigo 18 e 19. Primeiramente vamos falar do 18 e mais no segundo período da aula vamos falar do 19. O artigo 18 ele fala assim: os fornecedores de produtos de consumo, duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade e quantidade. Veja que a legislação é bem clara, é vício. Vício diz respeito à qualidade e quantidade do produto, que os torne impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com a indicação constante do recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir as substituições das partes viciadas. A gente vai destrinchar esse artigo, tá? Então, vamos por partes para poder compreender ele como um todo, ele e seus parágrafos. Então, no caput do artigo 18, nós vamos ter 3 possibilidades de vício de produto. A primeira possibilidade diz respeito ao vício que torna o produto impróprio ao consumo. A segunda possibilidade de vício é aquele que diminui o valor do produto. A terceira possibilidade de vício é aquele onde há uma disparidade, uma diferença entre as características do produto e aquele que está vinculado ou na publicidade ou nas informações do rótulo da embalagem. Então, para o CDC, nós temos essas 3 espécies aí de vício. Veja que não é taxativo, não vai descartar outras que possam vir a existir no mundo do direito, certo? Mas nós partimos do pressuposto dessas 3 espécies de vício. Vício que torna o produto inadequado para o consumo, ou impróprio, né? Vício que diminui o valor do produto, e vício onde há a disparidade, a discordância entre as características do produto e as informações contidas no rótulo ou vinculadas na publicidade do produto. Só fazendo uma pausa, com relação a vício e fato, ficou claro? Nós sabemos o que é vício, sabemos o que é fato. Alguém teria alguma pergunta até aqui? Vocês estão aí, né? Então, o silêncio significa que está tudo bem. Sim.
minha filha que tá toda... Marcelo deve ter deixado o computador ligado, como sempre faz, né? Oi, tô aqui, ó. Eu tô aqui, professora, aqui tá tranquilo. Perfeito, tá bom. Ó, o Nino fica jogando os outros na fogueira. Não pode, não. Fala pra ele que isso é coisa de fofoqueiro. Verdade, viu, Nino? Ô, Nino, Bom. prazer em falar com você. Desculpa aí a brincadeira, tá? Prazer todo meu, linda. Então vamos lá, continuando. Agora vamos, como eu falei para vocês, destrinchar todo o artigo 18 e os parágrafos. Então veja que na primeira parte do artigo 18, deixa eu pegar uma caneta aqui e acompanhe comigo no slide, por favor. Na primeira parte, fala que vício é aquele que torne o produto impróprio. Só que o que é isso? O que é um produto impróprio? Preciso saber. Da onde eu vou tirar esse conceito? O próprio CDC, no parágrafo 6º, vai falar para nós o que é produto impróprio. Na realidade, a gente vai estudar cada um desses vícios. O vício que torna o produto impróprio, o vício que diminui o valor do produto e o vício discorrente da disparidade de informações. Tá? Primeiro, vamos começar com o vício que torna o produto impróprio. E o parágrafo 6º do artigo 18 explica para nós o que são produtos impróprios para o consumo. Aí também traz 3 possibilidades. Queridos, quem está anotando, anota aí com calma, porque são muitos detalhezinhos dentro do artigo 18, tá? São subgrupos de grupos. Depois vocês fazem aí o mapa mental de vocês para poder organizar as informações. Então, o que são produtos impróprios para consumo? Parágrafo 6º, inciso 1. Os produtos cujo prazo de validade estejam vencidos. Isso fica, né? Então, tem uma data prevista no rótulo da embalagem e aquela data já exauriu. O lapso temporal já se foi. 2. Quando os produtos são impróprios para consumo, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação. Então, veja que o produto aqui, ele está dentro do prazo de validade, porém, nós temos algum problema com relação à embalagem dele. Tá? Seja o problema aí, ele vai estar em desacordo com as normas de fabricação e de distribuição. Nós vamos falar já mais um pouquinho a respeito deles, inclusive exemplificando. Inciso 3 é impróprio para o consumo o produto que, por qualquer motivo, se revele inadequado ao fim que se destina. Então, veja que aqui é uma norma aberta que fala que vai ser impróprio para o consumo se aquele produto não atingir a finalidade a qual ele foi adquirido. Certo? Então, o que seria cada um deles? O inciso 1, vamos exemplificar cada um dos incisos do parágrafo 6º. Quando eu estou diante de um produto impróprio para consumo em virtude do prazo de validade. Então, um exemplo, se você compra um iogurte em um determinado supermercado e ao chegar em casa percebe que o prazo de validade do produto está vencido. Dessa forma, você está diante de um produto viciado, certo? E no caso do inciso 2, tá? Quando o produto ele tem problemas com relação à sua embalagem, ou seja, ele está deteriorado, alterado, adulterado, avariado, falsificado, corrompido ou fraudado. Um exemplo que eu trago aqui é esse mesmo embalagem de iogurte, né, comprado até mesmo no mesmo supermercado, ele está dentro da prazo de validade, porém, você percebe, né, ao adquirir o produto e levá-lo para casa, você percebe que a embalagem dele foi corrompida, né, ou até mesmo violada, e também você terá um vício do produto. Mesmo que não foi um problema de estocagem, o que acontece muito nos supermercados, né, que é das pessoas consumirem os produtos, abrindo os produtos no próprio supermercado, né, e até às vezes devolvendo na prateleira, né, de forma aí,
de total má fé, né? Pode ser que alguém, por engano, coloque aquele produto no carrinho e acaba levando aquele produto. E quando chega em casa é que percebe que aquele produto já está violado. Também estamos diante de um vício do produto. E parágrafo 6º, inciso 3º, também é vício quando por qualquer motivo, né, o produto tiver aí a sua finalidade não atingida, ou seja, se tornar inadequada ao fim que se destina. Então, em exemplo, suponhamos que você comprou nesse supermercado um ar-condicionado. Só que esse ar-condicionado, ele não esfria, não resfria, não abaixa a temperatura. Então, você está diante de um vício, porque o produto, ele não está atendendo à finalidade a qual ele se destina. Você compra o ar-condicionado para respirar, ele não resfria, é vício. Você compra um celular para fazer ligações, técnica, o propósito do celular seria esse, né? Em origem. Mas ele não faz ligações, então você está diante de um vício. Você compra o televisor para assistir, tá? Porém, ele está sem o som. Você também está diante aí de um vício, certo? Então, sempre que não atingir a finalidade do produto. Então, são essas as 3 possibilidades que tornam o produto impróprio para o consumo. Veja que esse impróprio para consumo não diz respeito necessariamente ao consumo de ingestão, né? Pode ser ao consumo de uso, não necessariamente não diz respeito somente a produtos perecíveis, certo? Como é o caso aí, um grande exemplo, o exemplo do ar-condicionado. Então, para ficar bem claro, esse rol que fala dos produtos impróprios do artigo 18, parágrafo 6º, ele é taxativo. Tá? Então, pode aparecer outras circunstâncias que tornem o produto impróprio para o consumo, que não está prevista no CDC. Mas isso não quer dizer que o CDC não terá aí esse direito tutelado. Então, ainda sobre o vício que torna o produto impróprio para o consumo, tá? As deteriorações e os desgastes normais decorrentes do uso dos produtos não são considerados vícios. Então, pensa que você compra um produto e começa a usar esse produto se desgasta. Então, veja que esse desgaste não é um vício do produto, e simplesmente a natureza do produto. A caneta que para de escrever porque acabou a tinta. Então, de tanto você usar, é a natureza do produto que ele vai parar uma hora de funcionar, certo? Então, pelo próprio desgaste ou o lapso do tempo. Então, não vai ser responsabilizado, não vai inserir responsabilidade civil sempre que for caracterizado aí que o desgaste por natureza do próprio objeto. Então, veja um exemplo, um pneu, né, que está careca após alguns anos de uso. Não posso responsabilizar o fabricante, os fornecedores, e nem classificar ele como inadequado para fins de responsabilização. Ele pode até ser inadequado para o consumo, não andem com pneus carecas, mas ele não vai ser inadequado para fim de responsabilização, porque presume-se que você compra um pneu para colocar no carro e para usar. Ele tem uma durabilidade. Conforme você vai usando, ele vai desgastando. Mas pode ser considerado um desgaste aí excessivo que tornou o produto impróprio, por exemplo, quando ele se desgasta muito rapidamente, tá? Não atende aquelas especificações. Então, o pneu foi feito para durar 10 mil quilômetros ou aí 2 anos, suponhamos. Eu não sei quanto tempo dura um pneu. Só que com 2 mil quilômetros ele já está totalmente desgastado, né? Ou com 6 meses.
Então, a gente tem aí uma discrepância. Aí sim, pode gerar uma responsabilidade. Mas, pelo uso contínuo por si só, não vai gerar uma responsabilidade. Porque a natureza do produto é se desgastar. Se gastar aí com o tempo, com o lapso temporal. Também não pode ser considerado impróprio para consumo toda vez que houver uma variação em virtude da natureza do produto. Então, você, por exemplo, vai na loja e compra aquela mesa linda de madeira maciça, tá? De madeira mesmo, tal. E quando chega na sua casa, a madeira entregue, o conjunto de mesa, tal, você percebe que não tem exatamente a mesma cor daquela que você comprou, tem uma tonalidade diferente. Ou até mesmo o formato, né, das manchas da madeira, não são exatamente aquelas que você comprou. É óbvio que não vai ser, porque trata-se de um produto natural, que foi produzido pela natureza. A natureza é que vai dar a forma e a cor que ela quer. Então, mesmo sendo produto derivado da mesma espécie de madeira, vai haver uma natural diferenciação com relação aos tons. Então, o exemplo também tinta, às vezes a tinta, quando você usa, ele fica um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, porque às vezes depende também do que você coloca, do que tem por baixo. Às vezes você aplica a tinta direto sobre outra tinta que deixa o produto mais claro ou mais escuro. Então, veja que essas tonalidades, elas não são consideradas que o produto está impróprio para o consumo, não atingiu a sua finalidade. Tá? Então, elas são aceitáveis pelo CDC e não caracterizam vício. Tá? Mesma coisa acontece com a questão de pedras, né? Quando produtos da natureza em geral. Sempre que for um produto da natureza, suponhamos aí que você queira fazer a casa inteirinha de mármore, né? As bancadas da pia, do banheiro, até mesmo o chão, né? Se vocês querem fazer de mármore. Escolhendo um mármore específico, não será da mesma tonalidade, justamente aí porque trata-se de uma pedra que vai ter a sua diferença, certo? Então, se do vício ele ocorrer um dano, aí esse dano efetivo à saúde, não vai ser mais tratada a situação como vício. Então, eu não vou mais aplicar o artigo 18. Eu remeto toda a situação sobre a tutela do artigo 12, porque vai ser considerado aí um fato do produto, porque atingiu a esfera da saúde. Então, por exemplo, se o consumidor adquire o produto dentro do prazo de validade, com prazo de validade vencido, e por essa razão vem a sofrer uma intoxicação alimentar, porque às vezes o consumidor ingere o produto e não se ateve a verificar a data de validade. Só depois da ingestão, ou até mesmo depois que esteja passando mal, é que vai verificar e ver que o produto está vencido. Então, nesse caso, como atingiu a saúde do consumidor, por mais que haja um vício ali na origem do dano, essa situação não vai ser tratada como vício, vai ser tratada como fato, justamente porque atingiu a saúde do consumidor, certo? Com relação aos vícios que tornam o produto impróprio, alguém gostaria de fazer alguma questão? Uma pergunta? Não. Ok, vocês estão muito quietinhos hoje. O que foi? Tá desanimado porque tá chegando o fim de semestre? Ou porque tá compreensível? Essas provas que eles inventaram aí pra gente, tá deixando a gente desesperado. Ah, Professora. 100% online, aí tá judiando. É verdade. Quem chamou? Eu, a Dominique. Oi, querida, pois não. Deixa eu fazer uma perguntinha.
Quando envolve a questão da saúde, qual que é a palavra mesmo? Fato. Que você... Fato do produto. Fato do produto. Fato. Aí Tá. vai gerar Obrigada. responsabilidade por fato do produto. Tá? Senhores. Tá bom. Obrigada, Dô. Gente, de verdade, se vocês não tiverem bem claro na mente de vocês o que é fato, o que é vício, vocês podem se enrolar na prova, porque aí vai confundir os institutos tudo. Tá? O que se aplica no fato não se aplica no vício. Né? O vício, o fato, ele é mais grave. O vício, ele é mais fácil de se resolver. Tá? Então, esses dois conceitos tem que colocar uns post-it aí e deixar fácil para aprender, para captar de forma mais fixa. Vamos lá. Então, a gente já falou do vício que torna o produto impróprio. Agora, a gente vai falar do vício que torna o produto, que desvaloriza o produto, né? Que diminui o valor do produto. Então, nessa circunstância, eu tenho um produto que ele funciona, ele está em perfeitas condições de uso, é bom um produto, tá? Tá tudo bem. Porém, ele tem um vício no padrão dele, no padrão da qualidade dele, que diminui o seu valor, tá? Que torna ele aí com valor abaixo do mercado. Já pensou? Não sei se já aconteceram com vocês de comprar alguma coisa na internet ou até mesmo numa loja, não abrir a embalagem, só abrir quando chegar em casa e quando abre, tá arriscado. Quando abre, tá... tem alguma coisa, dá para usar, até dá para usar, né? Mas tá manchado, né? Até dá para usar, só que não foi aquilo que você comprou. Quando você compra uma coisa nova, você quer uma coisa nova de fato. Essa é a expectativa do consumidor. Então, no vício que diminui o valor, o produto ele tá ótimo, tá top, funciona do jeito que tem que funcionar, do jeito que se pretende que ele funcione. Porém, tem alguma característica que não atende à qualidade do produto. Então, o exemplo que eu coloquei aqui do carro zero, você vai na agência, compra ele e quando você chega em casa, ele acabou de tirar da loja, chega em casa, ele tá com arranhões. Você vê que ele tá com a lataria manchada. Não vai influenciar nada no funcionamento e na finalidade do produto. Porém, com certeza vai diminuir muito o valor dele em virtude desse risco. Na realidade, a partir do momento que você já compra o carro zero, né, no primeiro minuto que passou que você assinou o documento, pegou, tirou o carro da loja, já desvalorizou. Imagine quando você percebe que ele já saiu da fábrica, né, ou da concessionária com um risco na lataria. Percebam, o carro funciona, todas as especificidades dele, todo o fim a qual ele destina está garantido, né? Tudo que tem dentro está perfeito, não tem nenhum outro problema que interfira no funcionamento dele. O único problema é que ele tem um risco na lataria. O que vai acontecer? Vai diminuir o valor dele, certo? Então, nesses casos, o CDC não proíbe que haja a comercialização desses produtos com defeito. Quem nunca comprou um produto aí novo, mas que tinha um risquinho ou que tinha até mesmo que a etiqueta não estava no local ou estava mal colocada, não atendia os padrões, né? Quem já foi naquele outlet ali do Santa Catarina, salvo me engano, ali na Castelo, tá? Tem um shopping, né? Tem várias situações dessa. Então, é permitido. O CDC permite que se comercialize os produtos com vícios que diminuam o valor. Mas é óbvio que vai ter que baixar o preço em virtude dos defeitos desse produto. Não tem como vender pelo mesmo preço, porque a condição do vício faz com que esse valor seja menor no mercado. Além disso, além do fornecedor ele tem que diminuir o valor,
na comercialização de produtos com vício, ele também precisa informar de forma clara quais são ali os vícios daquele produto. Tem que estar bem claro para o consumidor o que é que ele está adquirindo e qual que é o vício que aquele produto tem, certo? Sempre aí respeitando a boa-fé das relações de consumo. Então, nesse caso, não haverá responsabilidade. Sempre que o consumidor adquirir um produto que foi ofertado com valor mais baixo, em condições claras de que tratava-se de um produto como um vício, não há que se falar em responsabilidade, justamente por conta da questão da boa-fé objetiva, que se aplica tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Então, o fornecedor não pode ser responsabilizado por algo que ele já informou e já diminuiu o preço para vender. Então, essas considerações que eu gostaria de falar sobre vício que diminui o valor do produto. Agora, os vícios decorrentes da disparidade entre as reais características do produto e o que foi anunciado pelo fornecedor, seja no rótulo, seja na embalagem, seja na publicidade, o que foi informado. Então, há uma discrepância entre o que é o produto, as características do produto que foi informado, seja independente do meio ao qual foi informado, seja por publicidade, pela embalagem ou pela rotulagem. Tá? Então, a oferta, a informação e a publicidade inadequada também podem causar uma impropriedade do produto. Então, veja, oferta, informação e publicidade. Mesmo que o produto esteja no padrão de qualidade do fabricante, o ruído na informação, o que é um ruído? É quando a informação não está clara, está imprecisa, né? Ou foi até informado, que foi claro, porém não condiz realmente com o produto. A informação está clara, mas não diz respeito às características daquele produto. Vai tornar o produto inadequado em virtude do fim que o consumidor quer aquele produto. Então, há, portanto, um vício de qualidade da informação e razão pela qual há responsabilidade civil dos fornecedores. E o exemplo aí que eu trago para vocês suponhamos que vocês vão comprar um relógio, né, e querem um relógio à prova da água porque vão fazer um mergulho e gostaria de estar com o relógio para poder cronometrar o tempo, né, até mesmo para a questão do oxigênio. E, então, você precisa de um relógio à prova da água que resista aí à profundidade. E aí a vendedora te vende um modelo dizendo que tem essas características. Porém, né, quando você verifica, né, adquire o produto, sabendo, a vendedora te informou, porém, quando você usa o produto, você verifica que ele não é à prova d'água. Então, veja, você comprou um produto achando que fosse à prova d'água, porque na oferta, a vendedora te disse que era a prova d'água. Então, não é questão da embalagem, não é questão da rotulagem. A vendedora te garantiu que era a prova d'água. Então, esse vício, né, na informação fez com que o produto se tornasse inadequado ao fim que se destina, porque o consumidor queria, ao fim ao qual o consumidor queria destiná-lo, né? Porque o consumidor queria um produto para mergulho e não um produto para ver as horas normalmente, certo? Então, esse é um exemplo aí de quando nós temos um problema nas informações desses produtos. Artigo 18, parágrafo 1º. Como que é que eu vou resolver a questão dos vícios? Tá? Como que se dá? A gente vai começar a sanar os vícios. Então, o fornecedor tem 30 dias para resolver o teu problema.
problema do teu produto. 30 dias. Então, nesses 30 dias, ele manda para assistência, ele verifica e faz a troca de peça. 30 dias para resolver o seu problema. Tá? Então, parágrafo 1º. Não sendo visto sanado no prazo máximo de 30 dias. Então, é um direito do fornecedor ter 30 dias para resolver o problema. Passado esses 30 dias, o fornecedor não resolveu o problema, aí nasce a prerrogativa do consumidor. Aí o consumidor é que vai falar o que ele quer fazer. E ele tem 3 opções. Ele pode fazer 3 coisas, escolher qualquer uma delas. Né? Artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3. Ele pode requerer a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Ou ele pode, ou seja, sem o vício. Ou ele pode, 2, requerer a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Ou ele pode ainda requerer o abatimento proporcional do preço. Como tem um vício, ele vai querer que reduza aí em virtude daquele vício. Tá? Tem um vício, por exemplo, vocês compram o carro zero, tá com risco, você quer um abatimento do valor. Então, que seja aí depositado o valor referente a essa desvalorização. Então, essas são as opções que o consumidor vai ter depois de passados os 30 dias do fornecedor. Veja que o parágrafo 4º do mesmo artigo 18, ele fala que se o consumidor optar pela substituição do produto e não tiver o mesmo produto, o que pode acontecer? Ele fala, tendo o consumidor optado pela alternativa 1 do parágrafo 1º desse artigo, e não sendo possível a substituição pelo mesmo bem, né, idêntico, com a mesma marca, as mesmas condições, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço. Veja, olha o finalzinho do artigo. Não é que o consumidor ele vai levar o produto mais caro e não vai ter nem pelo valor do mais barato. Não. Ele pode até requerer a substituição, mas no caso da substituição, se o produto for mais caro, o consumidor vai ter que complementar a quantia. Se o produto for mais barato, ele vai ter que ser restituído do valor pago excedente. Certo? Então, essas são as prerrogativas, ainda termina o parágrafo 4º, sempre em juízo do inciso 2 e 3. Se acaso o consumidor se negar a complementar o produto para levar outro semelhante, pode o fornecedor somente devolver aí o dinheiro a qual lhe cabe, porque o consumidor tem a opção, mas ele tem que pagar a complementação, se o produto for mais caro. E o fornecedor tem que restituir se o produto for mais barato. Então, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos. Então, imagine que você tenha adquirido um carro 0 km. E logo na primeira semana de uso, o painel do carro começa a apresentar alguns descascados. Você encaminha o automóvel para assistência técnica. E transcorridos 30 dias, o automóvel lhe é entregue com o mesmo problema. Então, você entregou o automóvel, mas 30 dias passou e você tem o mesmo problema, o painel continua descascado. Nessa situação, o que você pode fazer? Com a sua vontade, você escolhe. 1. Substituição do automóvel por outro da mesma espécie, marca, modelo, cor e ano, em perfeitas condições de uso. Então, sem o defeito que o anterior teria. Ou ainda pode escolher na restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada. Você devolve o carro e pega o seu dinheiro de volta com atualização monetária, sem prejuízo aí de eventuais perdas e danos se houver.
por exemplo, você comprou um caminhão para fazer entregas. Aí, enquanto no caminhão não foi entregue, esses 30 dias ficou parado. Ficou parado as entregas. Então, pode ter uma perda e dano aí. 3, você ainda pode requerer o abatimento proporcional do preço pago pelo veículo ou devolução, se já pago, com correção monetária. Então, se você comprou o veículo lá por 100 mil reais, você requer aí o valor referente a essa desvalorização em virtude de estar com o painel descascado. Certo? Então, essas 3 são a possibilidade. Mas vamos imaginar um outro exemplo. Agora pense que vocês, na situação anterior do carro, têm escolhido a substituição do automóvel. Então, você não quer seu dinheiro de volta, você não quer o abatimento, você quer outro carro. Idêntico, só que o fabricante tenha retirado o modelo de linha de produção e já não tem mais em estoque. Então, não tem mais aquele carro para se vender. Aqui, o que pode acontecer com vocês? Quais são as opções, vocês como consumidor? Você pode optar por veículo diverso do inicialmente comprado mediante a complementação ou a restituição de eventual diferença de preço. Então, pode ser um outro carro, mas com marca, modelo, cor e características diferentes. Aí, a depender do carro, se ele for mais caro, você complementa o que falta. Se ele for mais barato, o fornecedor te restitui. 2. Você pode escolher uma restituição imediata da quantia paga monetariamente, atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, você escolheu aquele que você quer outro carro, mas não tem outro carro? Então não quero mais nada, devolve meu dinheiro. Ou ainda, você pode pedir pelo abatimento proporcional do preço já pago. Então, veja que o fato de você ter escolhido receber outro produto novo, sem um defeito, não exclui as 2 outras opções anteriores. Então, se não houver aquele produto, você ainda pode fazer a opção pelas outras 2 opções, que é a restituição do valor ou abatimento em virtude, do bem em relação àquele vício. Certo? Então, o fato de você solicitar que seja lhe entregue um produto com as mesmas características e não houver mais esse produto, essa escolha não obsta aí a segunda alternativa, que é a restituição do valor ou abatimento do preço em virtude do vício. E ainda nós temos algumas nuances sobre o prazo de 30 dias, tá? Então, a nossa doutrina, ela não é uníssona com relação à interpretação desse prazo de 30 dias para sanar o vício. Veja, parte da doutrina entende que esse prazo de 30 dias, ele tem que ser admitido no seu limite máximo. Então, não pode ser renovado. Deixa eu só voltar a tela do Teams aqui que subiu. Então, não pode ser renovado. Vai lá, manda para assistência, fica 10 dias. Aí te devolve. Não resolveu o problema. Vai para assistência, conta mais 30 dias. Não resolve o problema. Aí voltou para assistência. Então, vai ficar num ad eterno sempre. Então, nunca deve ser contado esse prazo renovado. Então, ele tem um limite máximo desse prazo de 30 dias. Então, sempre que ele voltar para assistência, deve ser somado esse prazo de 30 dias. Isso é parte da doutrina que diverge, consequentemente, a jurisprudência também, tá? Então, veja, se o produto foi devolvido pela primeira vez no 10º dia. Então, você está com o produto, ele deu um defeito, você levou para o fornecedor, ele ficou na posse do seu produto e mandou para assistência. E ficou na assistência por 10 dias, te devolveu. Tá? Aí, ele devolveu, porém, o produto continua com o mesmo vício. Aí você leva de novo e fica lá mais 15 dias. Então, os 10 mais 15 já se foram 25 dias. Logo, o fornecedor só tem mais 5 dias para resolver seu problema.
Se em 5 dias ele não resolver, aí abre a prerrogativa do consumidor para escolher alguma daquelas 3 hipóteses de solução, né, de resolução aí do vício. Certo? Então, dessa forma, o prazo de 30 dias, ele é o limite máximo de atuação do fornecedor e que deve ser somado sempre que for levado à assistência até dar esses 30 dias. Findou 30 dias, mesmo que seja em períodos diferentes, em épocas diferentes, aí já abre o direito do consumidor em escolher a forma aí de resolução do vício. Porém, outra parte da doutrina entende que, embora haja previsão do prazo, tá, o fornecedor tem apenas uma única tentativa de correção do vício. Então, você levou seu produto, o fornecedor ficou na posse desse produto para encaminhar para assistência. Aí, passado 10 dias, te devolveu o produto apresenta mesmo defeito, aí já acabou a chance do fornecedor de resolver o problema, aí já abre o direito do consumidor de escolher como ele quer resolver esse problema. Então, o fornecedor tem apenas uma única tentativa de correção do vício. Não conseguindo, ainda que não utilizado na totalidade do prazo de 30 dias, abre já o direito do consumidor em fazer uma das opções, né, que é a restituição do valor, ou a troca do bem, ou o abatimento do valor em virtude da sua desvalorização. Por que que a doutrina entende isso? Porque ela fala assim que afronta o princípio da proteção integral do consumidor, entender que se o vício ressurgir após o conserto, terá o fornecedor a possibilidade de invocar novamente o prazo de 30 dias, ou até mesmo os dias eventuais restantes. Justamente porque se você levou por conta de um defeito, o produto volta com outro defeito, ou com aquele defeito não sanado, isso quer dizer que o produto ele não vai atender às especificidades ao fim que o consumidor quer que ele se destine, né? Se já tem problema, vai ter vários problemas no futuro. Então, outra parte da doutrina entende que o fornecedor tem apenas uma chance para resolver o problema, o vício do produto. No entanto, por mais que o CDC apresente um prazo de 30 dias, é lícito as partes convencionarem, acordarem sobre reduzir ou ampliar esse prazo de 30 dias, desde que seja de forma expressa, né, com o termo aditivo, e também o prazo mínimo não pode ser de 7 dias, e o prazo máximo não vai poder ser de 180 dias. Tá? Então, pode acordar um prazo diferente do CDC, aí seria um prazo convencionado, ou prazo convencional. Porém, o mínimo é 7 dias e o máximo 180 dias. E a cláusula do prazo, né, de redução e ampliação do prazo, tem que ser expressa e tem que vir aí como um adendo, tá, ao contrato de adesão, se o contrato for de adesão, certo? Se é um contrato de adesão, tem que vir separado de forma expressa, destacado aí que há uma pactuação com relação ao prazo para sanar um determinado vício. Veja que essa possibilidade nós não vimos lá na questão do fato do produto. Então, o artigo 18, parágrafo 2º, ele vem trazendo para nós: poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, 30 dias, não podendo ser inferior a 7 e nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. Então, faz um adendo, certo? Um adendo com a cláusula de prazo, e o consumidor ali assina como se fosse um anexo ao contrato, justamente para dar ciência, para ficar claro que está tendo ali uma dilação, uma redução do prazo de resolução de vício.
E a possibilidade do consumidor ir direto para as alternativas previstas no CDC, no parágrafo 1º, sem esperar o prazo de 30 dias? Sim, há possibilidade. Então, o parágrafo 3º do artigo 18 traz a exceção à regra dos 30 dias, onde o consumidor vai poder agir de imediato. Uma vez verificado o vício, ele pode de imediato requerer uma das 3 alternativas para a solução do vício. Tá? Que seria? Quais situações seriam essa exceção? Quando, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou a característica do produto. Então, você substitui o produto, porém, ali, aquela substituição não faz com que o produto seja o mesmo. Se torna um outro produto, né? Atinge as características do produto. Ou ainda quando, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas diminui o valor. Quando você troca uma parte do produto, que às vezes é essencial, e acaba aí diminuindo o valor do produto. Quando se tratar de produto essencial. Vamos ver um exemplo de cada uma delas para ficar mais claro quando é que o consumidor pode ir direto sem esperar os 30 dias. Então, veja, antes da gente falar a respeito, vamos ler aqui o parágrafo 3º. O consumidor poderá fazer uso imediato, que era da onde a gente falou do uso direto, desse artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puderem comprometer ou diminuir a qualidade do produto, diminuir o valor ou se tratar de produto essencial. Então, vamos lá. Quando, em razão da extensão do vício, o vício é tão extenso que a substituição da parte viciada vai comprometer a qualidade daquele produto, as características daquele produto. Exemplo. Suponhamos que o consumidor comprou um computador, né, e o processador desse computador está avariado. E a sua troca é impossível, pois o fabricante retirou aquele produto do mercado. Não tem mais aquele produto com aquele processador. Para sanar o vício, o fornecedor tem que modificar a natureza do produto, adaptando um componente similar, que não é o original. Com isso, impacta diretamente aí nas características do produto. Um produto aí, suponhamos que vocês adquirem um produto aí com um Core i5 8ª geração. Aí não tem mais esse tipo de processador. Porém, o fornecedor te oferta um outro processador, né, a 7ª geração. Não é mais aquele processador, não vai ter mais aquela resposta para o seu computador. Então, já perdeu aquela característica essencial com relação ao tempo de processamento. Então, nessa forma, como não vai se ter de volta o mesmo produto, o consumidor de imediato nem vai esperar consertar, não vai, espera os 30 dias, porque não tem a respectiva reposição, a peça original, não tem. Se não existe, então já abre, nem conta os prazos de 30 dias e passa ao consumidor o direito de opção, ele escolhe o que ele quer. Segunda hipótese, quando em razão da extensão dos vícios, a substituição da parte viciada vai diminuir o valor. Então, tem um produto, o produto foi levado na autorizada lá para a respectiva substituição, vai ser levado, né? Porém, ao trocar a peça que está viciada, vai ter uma diminuição no valor. Veja o exemplo. O vício no motor de um automóvel que gera necessidade de corte de parte da lataria do veículo.
atingido assim no número do chassi, o número original do chassi, diminuindo com muita certeza o valor do mercado, o valor do veículo no mercado de usados. Então, com certeza vai diminuir muito se houver qualquer reparo da estrutura, no esqueleto do veículo. Aí eu já faço sinalizo para vocês ficarem de olho no caso de que vocês atenderem um cliente que for vítima também de acidente de trânsito, né, em que houve aí a reparação. Às vezes a parte onde ocorreu não é nem matéria de consumidor, é mais civil, né? A parte que deu causa ao acidente fala que vai arruma, só que o dano foi tão grande ao seu veículo que atingiu a parte estrutural. Arruma, porém na hora de você revender, você perde aí pelo menos uns 30% do valor do veículo, certo? Então fiquem de olho nessa questão também do reparo, que é justamente aqui, ó, em razão da extensão da substituição da parte, vai ter uma redução no valor do veículo. Aí já pode direto pedir uma das 3 hipóteses. Por exemplo, a restituição da quantia paga ou a substituição do veículo por outro. E, por fim, quando se tratar de produto essencial, né? Alimento e remédio. O alimento é para ser consumido, eu não posso esperar 30 dias. O remédio é para a saúde, não dá para esperar 30 dias. Nesse caso desses produtos essenciais ao consumidor, o consumidor já pode optar direto pela devolução do produto, pela troca pelo mesmo produto ou produto similar, certo? Então, essas aí são as 3 hipóteses em que não precisa contar o prazo dos 30 dias e já fica aberta o prazo, já fica aberta aí o direito do consumidor em escolher qual vai ser a pretensão dele, o que ele vai requerer. Até aqui, alguma pergunta? Tranquilo, professora. Gente do céu, vocês estão muito Tranquilo, desanimados. professora, tudo maravilhoso. Que essa matéria, durante a aula, assim, a gente entende bem, sabe? Não sei depois na prova, né? Mas dá para entender perfeitamente. Tá. Gente, agora são, aqui no meu relógio, tá, do computador, que é por onde eu controlo, são 8h34 e eu só tenho mais 6 slides para vocês, da unidade. Então, eu vou seguir sem intervalo, tá bom? Pode ser? Para mim, tudo bem, professora. Por mim, sem problema. Alguma objeção? É melhor você perguntar assim, né? Se tem alguma objeção. Nino Fortunato. O que você acha, Nino? Que horas é que a gente volta, professora? Não volta, vai direto. Nem volta. Isso que é porque ele está prestando atenção na aula, né? Imagina se não tivesse, hein, Nino? Exatamente. Eu gosto muito do intervalo, professora, mas a gente pode sim ir direto, né? A senhora sabe que eu sou, né, pela maioria. Então vamos direto. Isso, maioria. Eu, no caso. Vai direto, professor. Obrigada. Também. Vamos lá. Pro, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode perguntar, por favor. Eu não sei se caberia nesse artigo. A gente vai em uma determinada loja de comprar um aparelho, comprar um plano de internet. Chegando na hora, a vendedora vai e te oferece, fala que contempla a nossa casa, que pega direitinho. E quando você percebe, ele não pega na sua casa, essa determinada operadora. Nesse artigo também caberia, não? Não, porque é um serviço, não é um produto. Ah, É a prestação de um serviço. Então, a gente vai ver na próxima aula, quando o vício é no serviço. Tá bom, então, obrigada. Por nada, imagina. Aqui é só produto. Então, vamos lá. Na responsabilidade por vício do produto, essa responsabilidade é atribuída aos fornecedores em geral. O legislador, ele utiliza a palavra fornecedor de maneira genérica, ou seja, aqui vai abranger a todos os que pertencem à categoria de fornecedores, desde o fabricante, o produtor, até o distribuidor e o comerciante. Ninguém vai escapar do vício. Qualquer um
pode ser responsabilizado solidariamente. Tá? Qualquer um. Diferente lá da responsabilidade civil pelo fato. Lá, primeiro vai responder o produtor, o fornecedor, o distribuidor, o construtor, né? O importador, para depois responder o comerciante ou o distribuidor. Aqui não, aqui todo mundo vai num balaio só, né? Todos são solidários. Tá? Independente aí, seja quem for, né? Produtor, fabricante, montador, importador, distribuidor, comerciante, todos vão ser responsáveis. Porém, o CDC traz uma exceção, que está no parágrafo 5º do artigo 18, que fala assim: no caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. Então, o que é um produto in natura? É aquele produto que não houve nenhum processamento, né? Ele não foi processado, ele não teve aí, não é industrializado como uma verdura ou uma fruta. Por que o CDC coloca o fornecedor imediato? Justamente por ser um produto essencial, alimento, né? Precisa de uma resposta mais rápida. E a resposta mais rápida vem daquele que forneceu o produto. Então, nesse sentido, quem vai responder pelos produtos in natura, num primeiro momento, será a pessoa que forneceu esse produto, ou seja, o vendedor, né, ou o distribuidor. E agora, por fim, nós vamos falar do artigo 19, que aí já não é mais vício de qualidade. Agora nós vamos falar sobre vício de quantidade. Então, para isso, a gente precisa saber a diferença. Tudo que a gente estudou anteriormente, no dia de hoje, foi vício de qualidade. Então, vício de qualidade é tudo aquele vício relativo à natureza do produto. O vício de quantidade é quando há uma disparidade entre a dosagem, né, entre a quantificação do produto. Então, o vício de qualidade a gente já viu, foi o que vimos até agora, e o 19 vem falar sobre o vício de quantidade. Então, a venda de um produto em quantidade ou tamanho, né, e aí também dimensões, né, que, diferente do contratado, configura inadimplemento contratual e também está acobertada pela responsabilidade objetiva do artigo 19 do CDC, que fala assim, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade. Veja que não está todo mundo no mesmo balaio, são todos os fornecedores, tá? Que vai responder em virtude do vício de quantidade do produto, sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Então, quando eu estou diante de um vício que atinge a quantidade, o que é que o consumidor vai poder fazer nessa situação? O próprio artigo 19, nos seus incisos de 1 a 4, vem falando, né? Nesse caso, poderá o consumidor requerer, né, o abatimento proporcional do preço, a complementação do peso ou medida, a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo sem os aludidos vícios, a restituição imediata da quantia paga monetariamente, atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Veja que é a mesma coisa do vício de qualidade, só que acrescenta-se aqui o inciso 2, né, que é a complementação do peso ou da medida, que é uma das opções do consumidor. Mas veja que o CDC, ele não... Deixa eu só achar aqui. Ele não fez referência a prazo. Então, aquelas opções, elas vão ser utilizadas de maneira direta e incondicional.
o consumidor que ele recebe um produto que não tem a quantidade especificada, contratada, pactuada, comprada, de imediato ele já pode requerer uma das 4 hipóteses do artigo 19, sem necessidade de esperar a dilação do prazo de 30 dias, porque a lei não fala de nenhum prazo para vício de quantidade. Tá? Então, um exemplo aqui, imagine que você vá no supermercado e compra 5 quilos de arroz por R$20. Porém, ao pesar o produto, você percebeu que a embalagem continha apenas 4 quilos. Você volta ao supermercado, né? E o que você pode requerer? Primeiro, você pode querer o desconto aí de R$4. Né? Cada quilo aí é R$4, totalizou 20. Tenho só 4 quilos, então tem que devolver R$4. Certo? Então, o abatimento proporcional do preço. Pode ainda requerer que lhe seja fornecido mais 1 quilo de arroz, justamente para complementar o peso ou a medida. Ou ainda pode, no inciso 3, trocar por um novo pacote de 5 quilos, né? Substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem o vício. E ainda pode pedir a restituição dos R$20 corrigido monetariamente. Oi, pois não, Marcelo? Você está pensando nisso, não, na verdade, não configura um crime, assim, que tinha que ter, em tese, está previsto no Código Penal, porque é um furto, sei lá o quê, né? Porque se você vende uma coisa que pesa X na embalagem, você cobra o peso e entrega outro, pô, você está... Então, Marcelo, é porque você está pensando naqueles produtos industrializados. Esse artigo foi colocado aqui justamente para quando é comprada aquelas grande quantidade e tem a precificação também no próprio estabelecimento. E também o artigo é colocado aqui porque, às vezes, a disparidade do preço da embalagem, Marcelo, ela não advém da má-fé. Pode ser, por exemplo, um problema na estocagem que furou o pacote. Pode ser outro consumidor que tem uns cabecinha de não sei o que adora furar embalagem de açúcar no supermercado, tá? Então, veja que não é necessariamente a má-fé do fornecedor. São coisas que podem acontecer no processo até chegar ao consumidor que, de certa maneira, aquela embalagem, aquele produto não chegou com a mesma quantidade do produto, certo? Eu já comprei produto que, quando eu cheguei em casa, verifiquei que a embalagem estava vazando, né? Então já não tinha nada, já estava na metade da garrafa, voltei e troquei, porque sabia aí que poderia ser má-fé, mas não necessariamente do fornecedor, às vezes de outro consumidor. Já deu leite para a criança com soda cáustica, não espero mais nada, professor. Verdade. Então, veja. Agora, especificamente para aquele fornecedor que faz a quantificação no seu estabelecimento. Tá? Então, se a disparidade entre peso e medição do produto for decorrente do instrumento utilizado pelo fornecedor direto, ou seja, um comerciante... quem é das antigas aí que comprava salgadinho por quilo? Arroz por quilo, feijão por quilo, que tinha aquelas pá, sim. Eu cheguei a pegar isso aí mesmo. Chegou? Mas ainda tem, viu, Marcelo? Nas lojas de pet, ração, né, que vende lá, porque até mesmo naquelas lojas, olha, ainda tem bastante nesses armazéns de tempero, né, que vende lá, a dosagem é feita no... Oi, Dominique. Produto natural também, você vai nesses lugares, você pega aveia, granola, tudo de... Exatamente, então ainda tem bastante. Então, nesse caso, o que vai acontecer com isso? Veja que a auferição da quantidade está sendo feita no comércio. Então, quando a disparidade do peso e medição do produto for decorrente do instrumento utilizado pelo fornecedor direto, comerciante ou distribuidor, por exemplo, a responsabilidade por vício de quantidade será exclusiva dele, excluindo-se
todos os demais fornecedores da cadeia de produção, certo? Então, quando o comerciante, ele mesmo ofere a quantidade nos vícios de quantidade somente, e não nos vícios de qualidade, tá? Só com relação à quantidade, artigo 19. Então, vejam o parágrafo 2º. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Ou seja, o instrumento não está calculando o peso de acordo com o que tem que ser calculado. Aí a responsabilidade passa a ser, fornecedor imediato será responsável. Então, é ele que passa a ser o único responsável em virtude do vício de quantidade. E o prazo que eu já falei para vocês, que não há prazo de 30 dias por vício de quantidade, podendo o consumidor utilizar aí os seus direitos previstos no inciso de 1 a 4 do artigo 19, de imediato, sem necessidade de esperar uma resposta do fornecedor para resolver esse vício, certo? E é isso, gente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tranquilo. Algum comentário? Acabou rápido, né, professora? Que bom. A unidade é bem curtinha e a outra também, né? Porque é final do semestre, então é tranquilinho. Os 2 últimos pontos é bem simplesinho mesmo, né? São, salvo me engano, 8 ou 10 páginas do livro de vocês, que vocês vão dominar rapidinho. Gente, mesmo assim, eu ainda estou preocupada, tá? Por mais que vocês aí estão tranquilos, e compreende bem, aqui até o que a Rose falou, aqui na hora a gente compreende bem. Coloquem aí nos estudos de vocês de maneira bem clara, coloca o vício a responsabilidade por fato de um lado e responsabilidade pelo vício de outro, e vem colocando as diferenças, porque se vocês misturarem esses 2 institutos no dia da prova, vocês vão se enrolar, tá bom? Então, fixa bem o que é vício e o que é fato, para poder fazer uma prova segura. Que você abriu espaço. Nesses casos vai dar até polícia, no caso de posto de gasolina que mistura mais água no álcool, essas coisas, não entraria nesse contexto, não, né? Tem os crimes crimes contra a ordem do consumidor. Tá. Tem os crimes, sim. Mas os crimes contra a ordem do consumidor, Marcelo, não são estudados na disciplina de direito do consumidor, são estudados na disciplina de legislação extravagante em direito penal. Tá. Mas tem vários crimes que podem ser aí atribuídos aos fornecedores, tá? E até contra a própria ordem econômica também, né? É uma afronta. Mas não é nossa matéria justamente porque a gente está na parte civilista e não na parte penal. E também, se fosse penal, eu nem me atreveria, tá? Aí eu não manjo, não sou. Aí a gente deixa para quem sabe, professora Marisa, professor Francisco, né, professor Gabriel, vamos deixar para quem sabe, certo? Bom, queridos, já que ninguém tem nenhum questionamento... Oi, Marcelo? O Gabriel é mestre nisso. É ótimo. Exato. Vou encerrando aqui com vocês. Já tem a data da sua prova? Oi? Já tem a data da sua prova? Vai ser o mesmo esquema da primeira prova, viu? A data vai ser a mesma para todas as provas, o período de prova. O Francisco não passou para vocês ainda? Ainda não fiquei sabendo. Ele vai... Não passou? Se ele não passou, ele vai passar. Não tenho eu a competência de passar essas informações, entendeu? A última vez que eu tentei passar uma informação de data, ela veio um puxão de orelha, porque eu não poderia ter falado a data, porque ela pode mudar, né? Principalmente em tempos de Covid, né? Então, a gente nunca sabe, então ela pode mudar. Mas já vão se preparando, porque lembra-se que essa é a penúltima aula. Então, em termos de lógico, vocês teriam só mais uma aula semana que vem, a última semana de aula, semana que vem, e na sequência já seria a prova. A lógica é essa, tá? Mas oficialmente a data, eu até tenho, mas eu não vou falar essa data, porque não compete a mim, tá? Mas segue essa lógica, não é semana que vem, é na outra aula, tá bom? E geralmente
E eu creio que vai ser naquele esquema de todas as provas lá, o prazo de 48 horas para todas as provas. Tá, joia. Obrigada, professora. Bom descanso. Imagina, gente, eu que agradeço. Um beijão para vocês. Fiquem bem, tá? E alguns até amanhã, outros até semana que vem. Beijo. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, professora. Beijo. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, boa noite.